Pessoal, boa tarde. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa tarde. Eu quero desde já agradecer o pastor Léo, toda a equipe da liderança aqui da Batista Central. Tem muitos amigos aqui, de muitos anos já. E para mim é uma alegria estar aqui nessa Vox Conference, compartilhando um pouquinho com vocês daquilo que eu tenho vivido nesses últimos dias, já que tem só um mês que eu estou nessa nova função lá em Brasília de deputado federal. Sou casado com a Gabi já há quase 6 anos, cresci num lar evangélico, então sempre tive dentro da igreja evangélica, congresso, acampamento, retiro. Adriano Amazonas me conheceu quando eu ainda era criança, né? Você está curioso, tem 2,3 metros de altura. E para os mais curiosos, calço 47. Mas agora eu já posso falar, que o pessoal estava curioso. Mas cresci na igreja e vivi a minha vida indo de acampamento a acampamento, congresso em congresso. Me lembro a primeira vez que eu vim aqui na IBC Nova, foi a gravação de um DVD, se eu não me engano, do Ricardo Robortella, muitos anos atrás, né? E vim aqui, foi a primeira vez que eu vim aqui na IBC Nova, vim tantas vezes aqui, muitos amigos aqui, e vivendo a minha vida, trabalhando na empresa da nossa família. O meu avô, um imigrante espanhol, fugiu da Europa, veio para o Brasil, virou chapista. Chapista é aquela pessoa que carregava caminhão, sacolão, verdura, legume, fruta, carregava e descarregava caminhão, até juntar dinheiro suficiente para realizar o grande sonho da vida dele, que era comprar um caminhão. Ele vira motorista de caminhão, e aí, passando para a cidade chamada Belo Horizonte, se apaixona por uma jovem, casa com ela, e juntos eles fundam uma transportadora. Essa empresa tem hoje 53 anos. Eu trabalhei lá 11 anos, juntamente com meu pai. O meu avô já faleceu, minha avó deixou de trabalhar lá alguns anos atrás, muitos anos atrás. E eu trabalhei lá minha vida, início de juventude, passei a época de faculdade trabalhando lá com meu pai. Depois me formei, continuei trabalhando lá e sempre atuando no negócio da nossa família e até perceber de Deus claramente uma nova direção para a esfera pública. Eu que até então, quando tinha assim mais jovem, vinha nos congressos da igreja, nos retiros, aquela coisa toda, eu pensava assim, política é coisa para velho. Eu vejo na televisão, polícia é tudo velho, não é? Tudo assim, careca, barrigudo, não é? Cabelo branco, aquele negócio todo. Política é coisa de velho. Não é para mim. Política é coisa de velho. E comecei a me engajar em 2014, talvez alguns de vocês se lembrem, em 2013, 2014, Vem para a Rua, as manifestações contra a corrupção, e aí foram surgindo alguns movimentos de juventude, de renovação política, que talvez vocês já ouviram falar um pouco neles. E eu comecei a me engajar nas redes sociais, e comecei a pesquisar mais o assunto, e comecei a estudar mais o assunto, e até então, em 2016, perceber claramente que Deus estava me direcionando para essa esfera, a esfera da política, sem nunca ter participado de absolutamente nada. Zero. Aliás, eu nunca tinha ido na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Eu nunca tinha ido na Câmara dos Deputados em Brasília, ou no Senado, ou lá em Brasília, no que a gente chama de Praça dos Três Poderes. Nunca. Eu era um crente que conhece a Bíblia e tudo mais, mas nunca tinha atinado que nós precisamos ocupar posições de relevância também na política. E aí é uma primeira preliminar que a gente precisa quebrar aqui nessa tarde, num salão com tantos jovens, que muitos de nós ainda pensamos o que a pastora disse agora há pouco, que política não é para crente. Crente não se envolve com política. É política lá e eu cá. Não quero me envolver com isso. Não quero mexer com isso. Nós vamos quebrar isso dentro da gente. Se você for na Bíblia, você vai perceber claramente homens e mulheres de Deus que foram colocados em posições de influência política e foram tremendamente usados por Deus. José, Neemias, Daniel, Esther, pessoas que nós admiramos, aprendemos, estudamos,
até oramos para ser semelhantes a essas pessoas, naquilo que elas se parecem com Jesus. Então, é fundamental a gente parar de pensar que política não é para nós cristãos. Que eu não me envolvo com política. Aliás, eu nem me lembro quem que eu votei no último dia 7 de outubro nas eleições. Eu votei em branco, votei nulo, mesmo porque eu não sei de nada mesmo. Isso é um péssimo testemunho. Isso é compartilhar uma desesperança com o país que Deus te colocou. Isso é compartilhar um descrédito no país que Deus te plantou. Isso é você, preste atenção, isso é você se abdicar da responsabilidade que Deus te deu de colocar nas esferas de influência política pessoas competentes. É você falando assim, não quero exercer a minha cidadania. Que Deus nos livre desse sofisma. O que é sofisma? Uma mentira que parece verdade. Que Deus nos livre desse sofisma, de que igreja não se envolve com política. Que crente não se envolve com política. E eu fiquei muito feliz. Estava ali no cantinho, antes de subir aqui, quando a pastora orava, pediu para alguns de vocês levantarem as mãos, aquele que tem assim um desejo, uma vontade, um interesse, talvez, de conhecer melhor o que é a esfera pública, conhecer melhor o que é a política. Eu quero, assim, me colocar à disposição daqueles que quiserem, o que eu puder, dentro das minhas limitações, ajudar, orientar, compartilhar aquilo que eu aprendi nesses últimos anos. Tive a alegria de, em 2016, e foi decisivo na minha posição de abandonar um pouco os negócios e ir para a política, um curso que eu fiz. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso montou um programa em São Paulo chamado Um Legado para a Juventude Brasileira. Esse programa hoje é um livro, você pode comprar esse livro, um livro fantástico. Um Legado para a Juventude Brasileira. O ex-presidente escolheu 40 jovens empresários de todo o país, representando diferentes setores da economia, e eu fui escolhido representando o setor de transporte a participar desse programa. Estava lá de 15 em 15 dias com o ex-presidente de São Paulo, conversando sobre os desafios do nosso país. Os dilemas que o Brasil vive no século XXI. Alguns dos que eu gosto, para você entender o quão aberto, quão oportuno é a política para aqueles que são chamados cristãos. O primeiro dilema que nós vivemos é o dilema do resgate da credibilidade das instituições. O resgate da credibilidade das instituições. O Congresso Nacional é tido como a pior instituição do Brasil. Política é tudo ladrão. Estava comentando agora há pouco com o Daniel aqui do lado. É tudo ladrão. Política é safado, sem vergonha, picareta, não serve para nada, né? É política é tudo ladrão. E onde estão? Estão lá no Congresso. Então a gente olha para o Congresso e só tem ladrão. Ninguém admira um político. Ninguém se inspira num político. Ninguém quer ouvir um político. Eu estou até admirado de vocês estarem aqui até agora. Gente, nós precisamos resgatar a credibilidade das instituições. O Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, os bombeiros, a Assembleia de Minas, o Congresso Nacional, as outras assembleias, as câmaras de vereadores, as prefeituras, os tribunais de contas, são instituições que perderam seu valor junto à população. Por quê? Porque nos últimos anos, em especial no nosso país, tem sido alvo de duras críticas nos que nós chamamos de corrupção. E aí a gente acha que isso é de hoje. Não, isso não é de hoje. O profeta Miqueias vai dizer no capítulo 3, vai dizer o seguinte, olha, os juízes vendem as sentenças mediante suborno. Lá no tempo de Miqueias, lá atrás. Que as pessoas chamam o bem de mal e o mal de bem, ou seja, uma completa inversão de valores. É o que nós vemos hoje. Então nós precisamos, urgente, de pessoas sérias, éticas,
e principalmente com temor a Deus, para que entrem nessas esferas e possamos resgatar a vocação delas, a credibilidade delas, a importância delas na nossa sociedade. Esse é o primeiro dilema. O segundo dilema, em especial para nós jovens, apesar de eu ter 30 anos, você sabia que 1 a cada 3 jovens no Brasil está desempregado? Você sabia que 13 milhões de brasileiros estão desempregados? E você sabia que mesmo a economia crescendo, e o meu desejo é que cresça, e a gente acredita que vai crescer mediante as reformas que estão sendo feitas e os projetos que estão sendo elaborados, mesmo a economia crescendo, com tanta tecnologia vindo, os talvez não voltem. Anteontem, eu fui no Projeto Sabor, aqui do lado, eu gosto muito do Projeto Sabor, né? Já encontro lá gente direto, sábado à noite, quando o pessoal vai BC aqui e tal. Já fui lá com o Léo também, a gente toma um açaí lá, aí eu levantei a mão assim, para pedir meu açaí, e aí eu fiquei, levantei a outra mão. Aí o cara chegou assim, e falou assim, você pede um iPad. O rapaz, não, lá. Eu falei, uai, então por que você está aqui? Pensei, porque se eu tenho um iPad para pedir, já não vai precisar dele para trabalhar. Eu já estive na Suécia conhecendo um caminhão sem motorista, que lá já pode transitar, com autorização legal, para rodar em locais fechados e privados. Os check-ins de aeroporto a gente já faz no celular. Antes tinha aquele tanto de gente trabalhando, né, para fazer check-in, agora você fala no celular, já entra, já embarca. Já... Empregabilidade. Como nós vamos pensar o trabalho para o futuro? E isso é um papel da sociedade civil, mas também da política. Será que a política precisa sustentar, o Estado precisa sustentar todo mundo, já que não tem trabalho? Ou será que nós precisamos pensar políticas públicas que permitam as pessoas empreenderem? E o pastor Juan vai falar disso daqui a pouco. É um outro desafio. O desafio da educação, da saúde, da segurança para todos. É o sonho de todo mundo. Qualquer pessoa na rua que você pergunta, o que o Brasil precisa? Saúde, educação e segurança para todos. Quem pensa isso, gente? Quem faz essas leis, quem monta esses projetos, quem estuda as vírgulas de cada projeto que define o que é crime e o que não é crime, como é feito o sistema educacional no Brasil todo e como é o acesso à saúde? Políticos. Políticos. Se nós percebemos na Bíblia, aquele que teve o projeto divino de Deus, de pensar uma gestão pública, de economizar recursos 7 anos para depois ter recursos a ser distribuído, José, político. Ele teve essa inspiração, ele implantou esse projeto. Será que, sendo outra pessoa no lugar de José, não teria feito alguma coisa gananciosa, corrupta, suja, e como foi dito aqui agora há pouco, teria se alegrado na morte do povo, porque não tinha comida? Nosso Nordeste, e eu sei que a EBC apoia os projetos do Nordeste, e eu já tive a alegria de ter ido de carro de Recife até Picos, no Piauí, descido até Petrolina, na Bahia. Conheço o sertão brasileiro, já fui lá no Sertão Livres 2 vezes. Onde estão as pessoas com temor a Deus, que oram a Deus e que recebem de Deus um projeto de gestão pública para resolver de vez a fome e a pobreza do nosso Nordeste? Política. Aliás, eu quero lembrar que a política é uma ferramenta para gerar transformação na vida das pessoas. Vou repetir. Política é uma ferramenta para gerar transformação na vida das pessoas.
E a Bíblia que eu leio, imagino que vocês leem também, me ensina que eu preciso amar as pessoas. A Bíblia que eu leio me ensina que nós precisamos perdoar as pessoas. Amar as pessoas, amar a Deus e amar o próximo. É o que a Bíblia diz. Será que existem vários meios, mas também existe um meio chamado política para demonstrarmos o nosso amor às pessoas? Vindo para cá hoje, eu recebi uma mensagem de uma moça que trabalhou com a gente lá na empresa, falando assim: Lucas, eu tenho 3 sobrinhos, idade de 1 ano e meio, 2 anos, uma coisa assim, e nós estamos desempregados e precisamos tomar vacina, e o SUS está sem essa vacina, e essa vacina custa R$1.000, e a gente não tem dinheiro para pagar R$1.000. E aí? Onde estão aqueles que ouvem estratégias dos céus para serem aplicados aqui na terra, para de alguma forma aliviar a dor dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, daqueles que sofrem? A política, talvez na sociedade moderna, a política democrática seja a melhor ferramenta para se gerar transformação na vida das pessoas. E é por isso que nós precisamos de pessoas competentes, de caráter e, de novo, tementes a Deus. Um outro desafio que nós temos é o desafio da economia sustentável. Como que nós vamos viver daqui 100 anos? Como será a humanidade daqui 150 anos? Esse trânsito caótico, a produção de lixo em massa que nós produzimos diariamente, o tanto de plástico que a gente consome, o tanto de lixo que a gente gera, o tanto de coisa que a gente faz que de alguma forma polui, degrada o meio ambiente e tudo que a gente vive, e carro, e fumaça, e poluição, e ao mesmo tempo tem que explorar, tem que inovar, tem que avançar. São desafios. São desafios. Também, lá em Brasília, as pessoas têm me perguntado o seguinte: como é que é a vida lá? É boa pergunta. Eu estou lá tem só um mês. Mas, agora há pouco, conversando com o Lucas, meu xará, foi com você, Lucas? Foi com o Lucas, meu xará? Olha só, ele me perguntou, como é que é a vida lá? Existe alguma frustração de expectativa? Eu respondi o seguinte: se eu quiser fazer nada, eu faço nada e recebo um bom salário. Se eu quiser. Agora, para quem quer trabalhar, tem muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. E é talvez nessa visão que a gente precisa ajustar essa taxa, porque a gente tem uma certa admiração, Léo. A nossa cultura brasileira, a gente tem uma certa admiração pelo líder malandro. Quem é o líder malandro? É aquele que se dá bem sem fazer nada. É aquele que ganha muito dinheiro, mas trabalha pouco. A gente tem uma certa admiração por esse cara. A gente tem uma certa admiração pelo líder que se faz de vítima, que é o coitadinho, meu Deus do céu, nossa, que história triste, dramática, isso aqui, com muito sofrimento, tadinho dele, gente. Vamos deixar ele sentar aqui. A gente admira o malandro, a gente admira a vítima, e a gente acha que a gente vai conseguir chegar lá e também ficar sem trabalhar. Mesmo porque o brasileiro acompanha a política mesmo, já vem a Copa Libertadores, ninguém lembra quem votou mesmo. E aí eu posso fazer o que eu quiser. Meus irmãos, nosso desafio, além da resgatar a credibilidade,
das instituições, alguns desafios que eu listei, a empregabilidade, a economia sustentável, a saúde, a educação, a segurança para todos. Eu creio do fundo do meu coração, e já tive a oportunidade de viajar muito pelo mundo. Conheço todos os continentes da Terra. Já tive a oportunidade de ir à África, à Ásia, à Europa, a negócios, a missões, viagem pessoal. Eu creio do fundo do meu coração, preste atenção nisso. O Brasil é chamado celeiro de missionários para as nações. Nós somos bem vistos, nós somos queridos. As nações gostam do Brasil, as nações gostam do povo brasileiro. Agora preste atenção. Por causa da nossa omissão política, portas têm se fechado. Por causa da nossa irresponsabilidade política, esse favor e essa graça de Deus sobre o povo brasileiro, que continua o mesmo, mas as portas têm se fechado. As nações começam a olhar o Brasil de forma diferente. Aquele povo querido, amigável, caloroso, alegre, agora tem sido visto como um povo corrupto, povo omisso, povo que deixa acontecer naturalmente. O que é isso, meus irmãos? Acredito que precisamos nos engajar politicamente. E quando eu falo política, não estou te falando para você compor uma chapa eleitoral em 2020. Claro que pode ser que talvez alguns de vocês gostem da política eleitoral, mas eu quero falar da política como cidadão. Nos engajarmos como cidadãos aqui de Belo Horizonte, como cidadãos de Minas Gerais, como cidadãos brasileiros que somos, respeitar o nosso país, acreditar no nosso país, profetizar vida sobre o nosso país. E assim, nós vamos começar a ser uma igreja relevante nessa montanha que se chama política. Que Deus nos permita, de alguma forma, nos engajarmos mais politicamente. E aí eu me lembro da história lá de Josué e Calebe, os mais 10 espias, Levíticos 14, 13, foram enviados por Moisés a espiar a terra prometida. Preste atenção nisso. Enviados por Moisés para espiar aquela que há tanto tempo Deus falava que eles iriam herdar, a terra prometida. Vocês vão lá, vocês 12 vão lá, e vocês vão espiar a terra, e vocês vão ver como é que não é, e vocês vão ver quem mora lá, por onde é melhor entrar, qual que é a porta, qual que é a janela, onde tem um comércio, onde que é o Projeto Sabor lá de Canaã, não é para a gente tomar um açaí, não é verdade? Vai lá, pesquisa tudo, me volta e traz um relatório completo, traz um Excel em gráfico, e a gente conversa. A Bíblia fala que dos 12 espias, 10 voltaram dando a seguinte notícia: não tem jeito. Não tem jeito de conquistarmos a terra. Só tem gigante. Só tem criatura feia. Só tem criatura maior do que a gente. Tudo armado até os dentes. Mas a Bíblia diz que Josué e Calebe deram o seguinte relatório: só tem gigante, só tem criatura feia, é difícil, parece impossível, mas se Deus falou, Ele vai cumprir. Portanto, vamos conquistar a terra. Infelizmente o povo não creu, ficou 40 anos rodando ali no Egito, até de novo aquele povo todo morreu, exceto Josué e Calebe. Então eles entraram e possuíram a terra. Preste atenção. Quando a gente olha para o quadro político hoje, nós cristãos, nós que estamos num sábado à tarde aqui no Vox,
nós que amamos a Deus, nós que oramos para que Deus salve a nossa nação, preste atenção, nós olhamos para a política e falamos assim, só tem gigante, só tem criatura feia, só tem coisa horrorosa, eu não vou entrar para lá. Deus está procurando Josué e Caleb que fala assim, vamos para cima e vamos conquistar essa montanha para Jesus. Canaã também é política. E nós precisamos de mais Josué e Caleb para ir para cima, derrubar esses gigantes. Deus abençoe vocês.